Então eu sou Emanuel Almeida, sou coach profissional profissionalmente a 100% há quase 4 anos. Já faço essa função de coaching há 7 anos, portanto comecei em part-time e depois dediquei-me exclusivamente ao coaching há sensivelmente 4 anos atrás. Sim? Então tem sido brutal porque tenho conhecido muitas pessoas e tenho partilhado muitas experiências de vida, conheço pessoas muito de perto, então quero agora partilhar essas experiências. Sim? Eu sou especialista sobretudo em desenvolvimento pessoal e em empreendedorismo digital, então eu sou criador das marcas que aqui estão, a Meta.pt, que foi a minha primeira marca. Meta significa amor, bondade, e eu acredito mesmo que o mundo pode ser muito melhor se nós tratarmos os outros com bondade e com amor, mas isso só é possível quando nós nos tratamos a nós próprios com amor e com bondade. Sim, a grande mudança começa por dentro. Depois também criei a Descomplicar, que no fundo é sustentação para um método exclusivo, que já te falo, e a Jornada do Herói, que é o projeto que neste momento eu dedico mais tempo. Sim? Então, a Descomplicar Mais é um modelo de coaching exclusivo orientado para o coaching humanista e evolutivo. É uma fórmula, não é secreta, eu vou-te dizer como é que funciona, se quiseres, mas é uma forma de facto, de conseguires encontrar a tua motivação própria, não a motivação extrínseca, em conseguir encontrar aquilo que realmente te motiva para a mudança. Depois o segundo passo é amor próprio, depois o terceiro passo é inspiração, não é? Em conseguires encontrar a tua paixão, o teu propósito, a tua missão, e depois a última parte é o mais clássico do coaching, que é a superação. Sim, então este método está a resultar muito bem, é neste momento a minha fórmula base para todos os programas de desenvolvimento pessoal que eu crio, e sim, a marca é uma marca registada, por isso vamos apostar cada vez mais na comunicação. Sim, é um método exclusivo criado por mim. Depois, a Jornada do Herói, que é o projeto, então, como eu te dizia, que é o que dedico mais tempo. Ela tem 3 fases. A Essência de Herói, que é um programa intensivo de autoconhecimento e desenvolvimento da autoconfiança. Depois tem o curso profissional de coaching, que nós chamamos o curso de Herói Descomplicador. Vamos precisar de pessoas que ajudem outras pessoas a descomplicar, e por isso eu preparei este curso profissional de coaching, que já está a terminar a primeira turma, e agora daqui em breve, daqui a um mês ou assim, vamos abrir as inscrições para a segunda turma do curso profissional de coaching, com o método Descomplicar Mais e com o objetivo de ajudar pessoas, sim, de ajudar as pessoas a descomplicarem as suas vidas e os seus mundos. Depois a terceira fase da Jornada do Herói é o profissional de empreendedorismo, uma área que eu também gosto tanto, e aí sim eu vou-te dar todas as ferramentas para que tu possas viver profissionalmente do coaching ou da ajuda a outras pessoas. O curso profissional de empreendedorismo só estará disponível em setembro ou outubro, talvez mais outubro, e será dedicado a coaches, terapeutas, psicólogos e pessoas que ajudam outras pessoas. Está bem? Embora é um curso bastante abrangente e que pode também recolher, ou seja, interessar a outras pessoas, mas tem sobretudo estes objetivos, porque o meu grande objetivo, sem dúvida, a minha grande missão é contribuir para a distribuição de conhecimento que possa ser útil para que cada pessoa possa aprender a lidar consigo própria, sim? Porque saber viver, aliás, viver não custa, custa é saber viver, e custa então aprendermos a lidar connosco próprios muitas vezes, não é? Que é um grande desafio. Como dizia Buda, não existe um conflito entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância, e acho que isto está cada vez mais patente nos dias de hoje. Sim? Então a minha missão é de facto mudar o mundo. Eu sei que é ambicioso, mas eu quero fazer isto de uma forma especial, quero mudar o mundo pessoa por pessoa. Perdão. E começamos então este tema das feridas emocionais, este tema que é tão importante e que eu escolhi para conversarmos hoje sobre como curar as feridas emocionais, dar-te aqui algumas pistas para que tu possas fazer este trabalho, que é um trabalho muito importante. E hoje eu queria, sobretudo,
chamar-te a atenção para esta temática e para que tu percebesses qual é o verdadeiro alcance das feridas emocionais. Sim, nós vivemos numa sociedade que parece que está cada vez mais robotizada, ninguém quer saber de sentimentos, ninguém quer saber de emoções, ninguém respeita as suas próprias emoções e muito menos os sentimentos e as emoções das outras pessoas. E então parece que estamos a ficar robotizados, não é? Então parece que quando tu falas de coisas do teu passado, feridas do teu passado, as pessoas dizem, mas tens que deixar isso. Pois, mas o problema é como é que isso se faz, não é? Quer dizer, é só virar a página? Onde é que está o botão onde eu carrego para me esquecer de todos os traumas do meu passado e das consequências, que eu te vou mostrar hoje, sobretudo, as consequências que as feridas emocionais deixam na tua vida. Sim? Como é que isto se faz? Porque é muito fácil, pessoas que não tiveram esses ambientes traumáticos na sua infância, às vezes são traumas de vinculação, outras vezes é um ambiente traumático e nem sequer há um trauma evidente, porque muitos de nós fomos, se calhar, super protegidos na nossa infância. E isso é incrível, mas a superproteção é uma forma de abuso emocional. Porque a pessoa que é super protegida na infância não desenvolve autoconfiança. Sim? E a autoconfiança é uma ferramenta fundamental para que nós possamos vencer os desafios que todos nós temos no nosso dia-a-dia. Sim? Bom, então, além desse ambiente que possa ser muito superprotetor, infelizmente, muitos de nós viemos de ambientes, de famílias disfuncionais, de alguma maneira, não é? Está mais do que provado que mais de 80% das famílias portuguesas têm ambientes disfuncionais, ou seja, há ali alguns atritos, algumas coisas, e as crianças absorvem muito essas coisas. E nós, enquanto crianças, há 20 ou 30 ou 40 anos atrás, ou 50 anos atrás, absorvíamos com muito mais intensidade, porque a realidade não era tão soft como hoje em dia, não é? Era uma realidade bastante mais hard, mais dura, não é? E absorvemos, de facto, estas feridas emocionais que nos vêm do passado, que nos foram passadas pelos nossos pais, pelos nossos progenitores, sem culpa nenhuma, porque no fundo eles também foram herdeiros disso, e sem querer nós passamos isto aos nossos filhos. Sim, nós passamos as mesmas feridas emocionais aos nossos filhos. Sim? Se quiseres comentar ou colocar alguma questão, podes colocar no chat, tá bem? Que eu estou a ver e pronto, quando for oportuno eu vou tentar responder a todas as questões que estiverem no chat, porque para mim é muito importante esclarecer o melhor possível. Sim? Embora o meu tempo seja muito limitado, mas sim, é muito importante para mim esclarecer-te o melhor possível sobre todos os temas. Sim? O que é que acontece? Estas feridas emocionais, isto é uma descoberta minha e que eu estou a tentar provar em termos científicos, ou seja, há uma série de pessoas a trabalhar neste momento para provar e para comprovar esta teoria em termos científicos, em termos de evidência científica, sim, porque eu preocupo-me muito com isso, não é? Eu só falo daquilo que está comprovado ou que é comprovável, mas então eu fui-me apercebendo que há um determinado ciclo secreto que parcialmente já é conhecido, ou já era conhecido, e que nos impede de ser felizes e de alcançar os nossos objetivos. Sim? Este ciclo secreto é um ciclo que começa efetivamente com as feridas emocionais. E quais são essas feridas emocionais? A primeira das feridas emocionais, as feridas emocionais são 5. Sim, a primeira das feridas emocionais que vamos falar hoje é a ferida do abandono. Sim, as pessoas têm medo de ser abandonadas, têm medo de ficar sozinhas. Sim, isto é uma ferida emocional. E depois, se calhar, muitas vezes aceitam migalhas de afeto, migalhas de amor e mantêm-se presas a situações e dependentes até emocionais em relacionamentos que não as favorecem, que não as fazem bem, sim, porque aceitam qualquer tipo de migalha de afeto porque acham que se calhar não são merecedoras. Eu vou-te mostrar mais à frente. Portanto, o abandono, o medo de estar sozinho, normalmente, o medo de ficar sozinho, é normalmente relacionado com esta ferida do abandono. Sim, no final desta sessão, eu vou-te deixar aqui o link e vou-te mostrar o link para tu fazeres o download de um guia que estou a lançar hoje, um guia para a identificação das feridas emocionais e das máscaras que elas causam, porque muitos dos nossos comportamentos no nosso dia-a-dia são situações que vêm das feridas emocionais. Nós chamamos as máscaras das feridas emocionais. Por exemplo, as pessoas que são muito dependentes em termos emocionais são normalmente pessoas com a ferida do abandono.
Sim, aquelas pessoas que têm medo de arriscar são pessoas que têm a ferida da rejeição. Elas foram rejeitadas, não é? Então têm um bocadinho medo de serem rejeitadas outra vez. E depois há pessoas que têm, por exemplo, dificuldade em sentir-se bem, dificuldade em ter prazer, dificuldade em ter prazer de viver. E estas pessoas normalmente são pessoas com a ferida da humilhação, sim? Depois há as pessoas que são muito ciumentas, muito controladoras, sabes? E estas pessoas são pessoas que têm a ferida da traição, muito controladoras, porque elas têm medo de voltar a ser traídas. Sim, há uma linha do tempo, nós chamamos a linha do tempo emocional. Nós no presente temos medo de sofrer no futuro as mesmas feridas que sofremos no passado. E é por isto que vivemos com muita inquietação. Há muitos relacionamentos que são completamente caóticos à custa desta ferida da traição, não é? Sobretudo então quando se juntam duas pessoas com esta ferida, então as coisas podem ser absolutamente caóticas. Não sei se alguém na sala já experimentou isto. Sim, não é uma boa experiência, porque eu já passei por isso e não é uma boa experiência. E depois há a ferida da injustiça. A ferida da injustiça é uma ferida que a máscara principal é o rígido, é a pessoa muito rígida, muito direitinha, assim. Normalmente são pessoas muito apraltadas, muito cuidadas, sabes? Com um olhar muito impecável, tudo muito impecável, precisa de tudo muito impecável, muito perfeccionista, assim, porque elas foram vítimas de injustiça no passado e agora querem tentar evitar ser vítimas de injustiça novamente. Sim? Há toda uma série de coisas que estão aqui relacionadas com isto e eu, como te disse, no final desta sessão eu vou-te deixar o link para tu descarregares gratuitamente o meu e-book sobre as máscaras das feridas emocionais, tá bem? Em que eu estou a falar das feridas emocionais, de como é que elas criaram, como é que elas surgiram e também te vou falar nesse e-book, ou já falo nesse e-book, das máscaras típicas das feridas emocionais. E no fim desta sessão também eu te vou dar algumas dicas, ou tu vais perceber, vai ser evidente para ti a necessidade e a urgência de tratarmos dessas feridas e de curar estas feridas, sim? Ao contrário do que muitos gurus ou muitos sabe-tudos dizem, que tens que virar a página, fazer de conta que isso não existe e voltar a seguir em frente. Infelizmente, era bom que fosse assim, mas infelizmente isso não é possível, sim? Porque as feridas emocionais estão gravadas muito fundo no nosso inconsciente, então nós precisamos de nos reprogramar, tá bem? Qualquer dia eu falo então sobre a forma como eu te posso ajudar a fazer essa reprogramação. Hoje esta sessão não tem esse objetivo, tem o objetivo só de te alertar para este perigo e para esta necessidade de nós curarmos então estas feridas emocionais. Boa? Então, basicamente, as feridas emocionais do abandono, da rejeição, da humilhação, da traição e da injustiça, sim, aqui as belas das 4 feridas emocionais, e elas vão causar um determinado padrão de comportamento. Se tu tens estas feridas emocionais, e eu acredito que se estás nesta live é porque sim, é porque sentes estas feridas emocionais, tu deves ter apercebido que há um determinado padrão que se repete, não é, na tua vida, não é? Porque se tu tens a ferida emocional, se a tua ferida mais evidente é a ferida do abandono, tu tens algum certo padrão de encontrar pessoas que te abandonam. Sim, se a tua ferida é a rejeição, tu tens muito medo de ser rejeitado, mas parece que isso acontece com muita frequência, não é? Da mesma forma com a humilhação e a traição, não é? Há pessoas que dizem, eu trabalho sobretudo com mulheres, e há muitas mulheres que dizem, os homens são todos iguais porque todos eles traem. Não, nem todos os homens traem. Todos os homens que tu atraes e todos os homens que tu conheces traem. Porquê? Porque tu atraes essas pessoas, porque no fundo é o padrão que tu conheces e tu acabas por repetir sempre o mesmo padrão. E no fundo fazemos sempre as coisas da mesma maneira e não é possível, fazendo as coisas da mesma maneira, ter um resultado diferente. Sim? Faz sentido para ti? Para mim é muito importante que faça sentido. Então, basicamente, as velas das feridas emocionais, estas feridas emocionais, foram adquiridas na nossa infância, inconscientemente, numa altura em que nós ainda não tínhamos sentido crítico. Sim, nós não éramos capazes de criticar ou de observar criticamente as situações. Foi antes da criação do sistema nervoso parasimpático. Para quem se importa pela psicologia, então nós não tínhamos esse sentido crítico. Sim? O que é que acontece? Nós
Esta ferida emocional foi-nos causada involuntariamente, eu queria deixar isto claro também. Em princípio, ninguém quis magoar a criança ou deixar-lhe com uma ferida emocional, involuntária e inconscientemente. E algumas pessoas, quando eu falo disto, também sentem que fizeram isto aos filhos. Se é o teu caso, sim, é normal, tu não tens culpa também, não é? Portanto, não tens culpa. Mas nós, quando somos crianças, nós não sabemos que não temos culpa. E então, se o meu papá me abandona, ou se a minha mamãe me rejeita, ou se a minha tia me humilha, eu vou sentir que eu é que estou errado, eu é que sou o culpado disso. E então eu vou desenvolver uma culpa, sim? Eu vou desenvolver uma culpa sobre isso. Sim. E depois, com base nessa culpa, eu vou desenvolver uma crença limitante. Isto é uma coisa que... o que é isto? Uma crença limitante, Emanuel. Eu vou-te dar um exemplo muito prático para tu perceberes bem. Sabes aquela coisa que muitos de nós temos, não sei se é o teu caso, mas o complexo de inferioridade, a gente achar que é inferior aos outros, às vezes secretamente a gente não diz a ninguém, está bem? Se estás aí com essa crença, não precisas de dizer, não precisas de manifestar. Se não quiseres, podes dizer, naturalmente, mas não é preciso, não é obrigatório. Mas muitos de nós sentimos secretamente essa crença. Sim? Faz sentido para ti? Eu estou a falar de alguma coisa que tu conheces? A crença de que não somos suficientemente bons, de que não somos suficientemente merecedores, de que não somos suficientemente capazes. Já te vou mostrar, porque de facto é isso, é a crença da insuficiência. Eu não sou suficientemente bom, eu não sou suficientemente capaz e eu não sou suficientemente merecedor. Sim? E é das feridas emocionais que isto nasceu. O que é que acontece? Isto faz sentido para ti? Está a fazer sentido? Tu estás-te a identificar com isto? Sim? O que é que acontece quando nós temos estas feridas emocionais e esta culpa e então esta crença limitante da insuficiência? Em tudo aquilo que nós nos envolvemos, nós vamos de pé atrás. Vamos a medo, não é? Se quiseres. Vamos, vamos com muito cuidado, com muita cautela, não é? E com, sim, tipo a pisar ovos, não é? E o que é que acontece quando nós vamos assim? Isto é um comportamento cauteloso. E agora diz-me uma coisa, quando tu vais com um comportamento cauteloso a alguma coisa da vida, achas que vais com a totalidade dos teus recursos? Achas que vais confiante? Achas que vais acreditar que as coisas podem correr bem? Ou pelo contrário, achas que estás mais focado naquilo que queres evitar do que naquilo que queres construir? Ou seja, estás mais focado na possibilidade de correr mal. Sim? O que é que acontece? Quando nós vamos com este comportamento cauteloso, sim, a probabilidade das coisas correrem mal é muito maior do que se fôssemos com um comportamento confiante, como deves concordar, não é? E o que é que acontece? Este comportamento cauteloso vai nos levar a maus resultados. E estes maus resultados, em que é que são estes maus resultados, Emanuel? Que maus resultados são esses? São as mesmas feridas emocionais, está bem? Se tu tens a humilhação, tu vais voltar a ser humilhado. Se tu tens a ferida da rejeição, tu vais voltar a ser rejeitado. Se tu tens a ferida do abandono, tu vais voltar a ser abandonado. Se tu tens a ferida da traição, tu vais voltar a ser traído. E se tu tens a ferida da injustiça, alguma coisa pode acontecer. Faz sentido para ti? Sim. E isto é tudo inconsciente. Agora, ok? Sim. Vamos trazer isto para a luz. Tá bem? Para a consciência. Vamos ver as coisas como elas são. Tá bem? Não há nenhuma razão para estar a esconder este macaco no armário, sim, e vamos pôr as coisas à luz. Então, o que é que acontece? O medo de correr mal é superior, sem dúvida. Gracinha, boa noite, Graça. E o Luís, boa noite. Então sim, esta coisa do não sou suficientemente bom vai nos dar então esta coisa da generalização. Se eu não sou suficientemente bom, nada é suficientemente bom. Eu não sei o que eu quero, porque na verdade nada me satisfaz. Tudo é insatisfatório para mim. Eu não consigo segurar, eu não consigo que nada me satisfaça. Eu só estou bem onde não estou, só quero o que não tenho, só tenho o que não quero, não é? E então nada me satisfaz, tudo é muito negativo, não é? E então o que é que acontece depois disto?
eu vou pensar que isto não tem solução. O problema é meu, eu não tenho solução, e isto não tem solução, isto vai me dar uma tristeza profunda, sim? Uma tristeza, uma angústia profunda até, sim? E esta tristeza vai depois levar a um estado, de facto, de angústia, não é? Eu acho que algumas das pessoas, pelo menos, se tu sabes do que é que eu estou a falar, põe aí o dedo no ar, diz aí qualquer coisa, sim? Porque é para saber que não estou sozinho. Depois esta angústia vai levar à depressão. É assim que se formam a grande maioria das coisas que nós conhecemos como depressões. Sim, a Graça, que é uma pessoa da área das ciências, diz: não, mas há alterações neurológicas do cérebro que têm que ser revertidas e tal. Sim, é verdade, mas também é importante nós compreendermos como é que se provocaram essas alterações neurológicas, porque se nós percebermos as causas, fica muito mais fácil tratar as consequências. Sim? E eu gosto de pensar nisso. Eu gosto de pensar em tratar as causas. Não vale a pena estar a disfarçar as consequências. É preciso ir fundo e tratar as causas. Sim? Até isto tem muita angústia, não é? Isso leva-te à depressão, com certeza, com alguma frequência. E o que é que acontece? Esta depressão leva-te a comprovar esta tua crença da insuficiência. E assim o ciclo fecha-se. Por este lado, o ciclo fica fechado. Então, não sou suficientemente bom e nada é suficientemente bom. Mas há aqui outra possibilidade, sabes? Há aqui outra possibilidade que o nosso inconsciente também nos leva a fazer, que é aquilo que eu chamo de um mecanismo de compensação generalizada. Também o termo se calhar não está muito bem escolhido, mas pronto, para que se compreenda, eu acho que dá para compreender, não é? Ou seja, se eu não sou suficientemente bom, eu não vou aceitar essa insatisfação e vou tentar compensar. E vou tentar fazer, e vou fazer mais, e vou fazer tudo perfeito. Tem que ser perfeccionista. Quem é que daqui é perfeccionista? Põe a mão no ar. Sim? Então, quem é que daqui é perfeccionista? Põe a mão no ar. Tem a ver com isto, não é? Então, eu tenho que ser perfeitinho. Que é para não voltar a ser rejeitado, não voltar a ser abandonado, não voltar a ser injustiçado, não voltar a ser traído. Tem que ser tudo perfeito, corpo perfeito, tudo perfeito, trabalho perfeito, relacionamento perfeito. Tem que ser tudo perfeito. E, sim, aí é uma farsa, não é? E é porque depois também temos a tendência, temos a tendência ao radicalismo. Pois é. Radicalismo. É tudo ou nada. 8 ou 80. Sim? Não há meio termo. E o que acontece também é esta coisa que é o multifoco e multi-expectativa. Ou seja, nós queremos ser perfeitos em tudo e metemos-nos em tudo. Sim? O que é que acontece? Vamos dissipar a nossa energia e naturalmente que não vamos dar conta do recado, vamos voltar a provar a nós próprios que somos insuficientemente bons. E então fecha-se o ciclo também por este lado. Está a fazer sentido para ti? Se tu estás a identificar com este problema, eu também me identifico com ele porque eu conheço-o bem e a diferença é que eu descobri como resolver, não é? Sim, e, felizmente. Mas vive-se em muita angústia quando se vive neste ciclo. Eu conheço essa angústia. Eu não estou a falar daquilo que li, eu estou a falar daquilo que eu vivi. Tá? Talvez essa seja a maior fonte da minha autoridade. Porque eu tive estas belas 5 feridas emocionais. Diz a Graça que nada que eu faço é suficientemente perfeito. Não. Eu acho que a perfeição só existe quando nós nos focamos noutra coisa, sabes? Eu tenho uma máxima que é muito difícil. As pessoas que trabalham comigo, quando começam a trabalhar comigo, ficam assim meio esbaralhadas com esta máxima, porque a primeira regra da minha empresa tem regras. A primeira regra é que aqui é permitido falhar. Sim, as pessoas ficam muito baralhadas e sentem-se muito desconfortáveis até com a regra do que é permitido falhar. E depois nós temos uma máxima que é primeiro feito e depois perfeito. Sim, então também é difícil as pessoas compreenderem isso. Sim. Sim. Então, sim. E agora? Com base nesta informação, o que é que nós podemos fazer com isto? Como é que nós podemos, libertarmos-nos deste ciclo, não é? Deste ciclo que vimos aqui atrás
o ciclo da insuficiência, em que nada é perfeito, não é? E basicamente isto continua a manter-nos as feridas emocionais, porque não são as feridas, já não são as feridas do passado, já nem te lembras dessas, porque elas estão-se a repetir tantas vezes que tu já nem te lembras das do passado. Mas nós temos que ir lá ao teu inconsciente reprogramar isso, mudar essa história, sim? E mudando essa história, depois as coisas começam a fluir de uma forma diferente, sim? É possível nós libertarmos-nos deste ciclo e há pessoas que estão a fazê-lo. E o grande truque para vencer a crença da insuficiência é, de facto, curar as feridas emocionais. E como é que isto se faz, curar as feridas emocionais? Espera, e porquê que é assim? Porque, ok, eu posso tentar me programar para ser mais capaz, para aprender mais competências, nunca vai ser suficiente. Tu podes aprender tudo o que tu aprender. Eu preciso saber mais coisas, eu preciso ser mais magro, eu preciso ser mais alto, eu preciso ser mais baixo, eu preciso ser mais não sei o quê, eu preciso ter mais dinheiro, eu preciso ter melhor, preciso... Treta, isso é tudo treta. Preciso mais de um telemóvel, preciso de uma fotografia gira para o Instagram, preciso não sei o quê. Tudo conversa. Sim, isso é tudo manobras de diversão e operações estéticas. Nós precisamos de resolver os problemas pela raiz. Precisamos de resolver os problemas pela base. E a base são as feridas emocionais. E as feridas emocionais, como é que elas se curam? Temos que aprender a lidar com elas. Sim, a verdade é que as feridas emocionais, nós podemos curar as feridas, mas vão ficar as cicatrizes. E eu, sinceramente, honestamente, quando tu curas as tuas feridas emocionais, não é? Quando tu só ficas com as cicatrizes, eu acho que as feridas emocionais têm a capacidade também, ou seja, curando, não é? Deixando de doer e deixando de nos provocar aquelas máscaras e aqueles comportamentos que nós às vezes nem sequer percebemos porque é que estamos a ter aqueles comportamentos, e as pessoas que nos envolvem também não percebem porque é que estamos a ter esses comportamentos. E nós, quando temos pessoas à nossa volta com estas feridas emocionais, nós também não entendemos o comportamento delas. O que é que acontece? Acontece que isto, no fundo, fratura-nos muito, não é? Fratura-nos de nós próprios. Então, enquanto nós não conseguirmos aprender a lidar connosco próprios, não conseguimos aprender a lidar com os outros. E não conseguimos aprender a lidar com a vida. Então é preciso nós aprendermos a lidar connosco próprios. E se a história das feridas emocionais faz parte da tua história, faz parte da tua vida, tu tens que aprender a lidar com elas. Não é possível apagar as feridas emocionais, é possível curá-las, mas ficar com a cicatriz. E essa cicatriz vai fazer de ti uma pessoa extremamente especial, sabes? Porque depois deste processo de cura, que algum dia havemos de falar sobre ele, depois deste processo de cura das feridas emocionais, tu vais conseguir compreender a realidade das pessoas de uma forma muito diferente. Tu faz o download do e-book no fim, eu vou-te já pôr aí o link, faz o download do e-book e lê com atenção 2 ou 3 ou 4 vezes se for preciso, sim? E vais começar a compreender as pessoas de uma maneira muito diferente. E com base nesta compreensão nós vamos ter mais compaixão connosco próprios e com os outros. E eu acho que isto é a porta fundamental e a porta principal para nós podermos curar as feridas e não nos sentindo mais culpados por elas, porque muitas vezes nós escondemos as nossas feridas porque ainda está lá a informação de que nós tivemos culpa de alguma maneira. Sim, e libertamos-nos desse veneno da nossa mente, que é a culpa, e do outro que vem a seguir, que é do medo. Tá? Os 2 venenos, há 7 venenos, na próxima semana eu vou falar, noutro projeto já te falo sobre isso, vou falar sobre os venenos da mente. Todos são feios, mas a culpa e o medo são os mais castrantes, são os mais limitantes, sabes? E ninguém merece viver assim, ninguém merece viver com medo e sentir-se culpado, porque depois a culpa traz a depressão e o medo traz a ansiedade. E muitas vezes as coisas estão completamente juntas, não é? E são muitas pessoas que vivem numa insegurança permanente porque têm muito medo do que pode acontecer no futuro e imaginam coisas que depois nunca acontecem, não é? Felizmente, porque senão as pessoas andavam todas esquartejadas. Mas, de facto, viver nessa angústia, eu vivi assim, com muita culpa, com muito medo, muita depressão e muita ansiedade, e de facto não é fácil viver assim, eu respeito isso, tá? Então, eu começo a aceitar, tem uma psicóloga que trabalha connosco que diz que eu criei uma terapia alternativa, eu começo a aceitar isso. Eu sempre disse, mas eu preferia ter criado uma alternativa à terapia. Sim, não é a mesma coisa, né? Não sei se ela está por aí, Anabela, beijinho. Sim. As cicatrizes são aprendizagens, as cicatrizes são fontes de aprendizagem. São fontes de aprendizagem e são como é que te vou dizer?
são formas de nós podermos compreender melhor os outros, porque uma coisa é nós tentarmos compreender o comportamento do outro sem o termos vivido. Quando nós assumimos as nossas feridas e quando nós as estudamos e as saramos, nós conseguimos de facto, beijinho Anabela, nós conseguimos de facto começar a compreender também o comportamento dos outros. Também, sim, o reconhecimento das nossas feridas e sarar as nossas feridas é a porta principal para que nós possamos viver com compaixão, com empatia, e isso é aquilo que é preciso para nós termos uma vida melhor. Sim, porque a qualidade da nossa vida tem tudo a ver com a qualidade das nossas emoções. Sim, e as nossas emoções estão muito intoxicadas, não achas? Olá, eu não sei se tu sabes, mas há muito tempo que me dedico ao tema do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. E foi apenas por uma razão. Eu sofri muito por não saber quem é que eu próprio era e por não saber lidar comigo mesmo, nem com todas as coisas à minha volta. E foi o autoconhecimento que realmente me libertou da angústia permanente de me sentir incompreendido, de me sentir desenquadrado do mundo, de me sentir inferior às outras pessoas. Ajudou-me a sarar as feridas emocionais, a lidar com a ansiedade, a ultrapassar as experiências de fracassos sucessivos, a sair da solidão e também da depressão. Foi com o autoconhecimento que comecei a acreditar em mim mesmo. Deixei de sentir necessidade de validação externa e da opinião dos outros. Deixei de ter medo do abandono, da rejeição e da desilusão. Deixei de ter medo do julgamento, de me sentir diferente. Deixei de ter medo da mudança e da incerteza. Foi com o autoconhecimento que eu comecei a amar-me, a aceitar-me e a respeitar-me. Foi isso que me permitiu ser emocionalmente livre para crescer, para encontrar o meu caminho, para encontrar a paz interior e o controle emocional. Foi com o autoconhecimento que eu pude aprender a comunicar melhor, a confiar em mim e também a confiar mais nos outros. Também pude encontrar o meu propósito, a minha missão, e a minha vida ganhou um sentido completamente diferente. Encontrei objetivos, comecei a concretizá-los e hoje eu posso ajudar milhares de pessoas a sentirem-se melhor consigo mesmas. E tu nem imaginas o tamanho da minha gratidão, da gratidão que eu sinto por ter construído o meu sucesso, a minha independência e a minha liberdade, partilhando a minha experiência de vida e vivendo daquilo que eu realmente gosto, de pessoas e de conhecimento sobre pessoas. Nos últimos anos eu tenho trabalhado incessantemente para compilar todo este conhecimento em informação que possa estar realmente acessível e disponível para fazer diferença na vida de cada vez mais pessoas. Infelizmente, nem sempre as pessoas podem adquirir este conhecimento, o que é injusto. E foi por isso que eu criei a Meta Academy, que é uma proposta verdadeiramente irrecusável. A Meta Academy é uma escola de desenvolvimento pessoal 100% online, muito focada neste tema do autoconhecimento e que está disponível a partir de qualquer dispositivo. Tem vários cursos certificados pela Digert, dezenas de aulas e centenas de recursos transformadores como meditações, reprogramações mentais e exercícios práticos para tu mudares a tua vida. Além disso, ainda poderás participar em aulas semanais e participar mensalmente em workshops que sejam verdadeiramente transformadores para ti. Os resultados que isto te proporcionará são incríveis e o mais incrível é que tudo isto está disponível desde 19,90€ por mês. Isto significa que custa menos do que um café por dia e terá um impacto na transformação de toda a tua vida. Este preço é promocional porque é a campanha de pioneiros e vai ser aumentado à medida que vamos aumentando também o conteúdo. Mas se tu te inscreveres agora mesmo, tu vais poder manter este preço para sempre, mesmo com todas as atualizações e com os conteúdos que vão sendo adicionados. Encontra aí na descrição do vídeo o link para a inscrição e inscreve-te agora mesmo. Não percas mais tempo à espera que alguém te venha salvar. Faz a tua parte, conhece-te a ti mesmo e traz o mundo aos teus pés. Poderás alcançar o sucesso, a liberdade e a felicidade com que sonhas. Só depende de ti. Nós estaremos aqui para te ajudar, mas dependerá de ti e do que vais fazer agora. Sim, vai lá à descrição, encontra o link e visita a página e inscreve-te agora. Nós estamos aqui à tua espera. Vamos lá, mudar a tua vida. Um grande abraço e até já!